Alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Língua Portuguesa. Hoje daremos sequência ao nosso PET volume 4. Então vamos lá? Sejam bem-vindos à nossa semana 4. Iremos trabalhar produção de textos. O nosso número 1 tem a seguinte pergunta: você sabe o que é um mapa conceitual? Veja as explicações. Um mapa conceitual é um método de estudo que permite memorizar um conteúdo de maneira rápida e fácil, por meio do uso de palavras-chave e gráficos interligados de forma estratégica ou cronológica. Assim, a ideia é o uso de uma combinação de conceitos e imagens que facilitem a fixação de determinado conteúdo. Abaixo, confira um exemplo de como é um formato de um mapa conceitual. Então, pessoal, o mapa conceitual, vocês podem observar aí que coloca no centro o tema, né, que foi estudado. E depois, nos outros balõezinhos, vão colocando as informações principais que vão ativar sua memória e farão você lembrar de tudo que você estudou, né? Então, quer dizer, a pessoa que faz um mapa desse, ela tem que ter estudado o tema, feito uma pesquisa a respeito do assunto, e depois esse mapa conceitual é como se fosse o quê? Um resumo para poder estudar, para poder relembrar, por exemplo, antes de uma prova, né? Você lê assim os tópicos, aí você já vai lembrar da matéria. Aí o formato do mapa conceitual não é igual. Cada pessoa pode fazer de uma forma diferente. Você pode fazer em círculos, você pode fazer em retângulo, você tem gente que gosta muito de colorir para chamar a atenção. Então, o formato depende da pessoa, porque esse mapa conceitual ele fará sentido para a pessoa que produziu. Então, por exemplo, quem fez o resumo, né, o estudo, teve o quê? Teve que organizar as informações da maneira que achou conveniente, né? Então, no mapa conceitual, esse mapa conceitual ele faz sentido para quem o produz. Talvez eu faça um e você lê e não faça tanto sentido para você. Mas você já vai saber o assunto, né? Porque o assunto, geralmente, ele vem mais em destaque, maior, em letras maiores e tal. O nosso número 1 pergunta assim: vamos planejar a criação de um mapa conceitual. Então, quer dizer que nós vamos fazer um planejamento para depois cada um fazer o seu, tá? Lógico, coloquei exemplos. Aí vocês vão observar. Letra A, selecione um tema para seu mapa conceitual. Então, esse tema eu coloquei como um tema que se trabalha no oitavo ano, que é tipos de sujeito, tá? Então, na letra B, aí você pode pensar em outro tema aí que você tenha interesse, só que você tem que estudar sobre ele. Então, você vai pensar num assunto e vai fazer o planejamento do mapa. Escreva nas linhas abaixo todas as informações que você sabe sobre esse tema. Se precisar, faça uma pesquisa. Então, primeiro, conceito. O que é sujeito? Sujeito é o elemento sobre o qual a oração fala e com o qual o verbo concorda. Então, eu pesquisei o que é o conceito, o que é o núcleo do sujeito, que é a parte mais importante dele, que não pode sair da oração, e quais são os tipos de sujeito que existem. Pois existem vários. Temos o simples, composto, o desinencial, ou seja, o oculto, né? E também o indeterminado. No número 2, pediu para a gente organizar as informações que a gente escreveu, ordenando-as da mais importante até a menos. Então, vamos lá. Primeiro,
vem o conceito do sujeito, ou seja, o que é o sujeito. Então, sempre vai, do que se trata o assunto? Qual que é o seu assunto? Aí você vai falar. O que é? Ah, professora, eu não estou eu não estou sabendo de qual assunto eu vou fazer. Então, faz igual o que eu coloquei aqui, dos tipos de sujeito, porque faz parte da matéria, então não vai ter importância. Tá bom que você já estuda. O número 2, o que é núcleo do sujeito? Número 3, quais são os tipos de sujeito? Aí, no 4, vem detalhando que tipos de sujeito são esses. Aí, o simples, qual que é a definição? Tem um núcleo. O composto, mais de um núcleo. O desinicial é a identificação através do verbo, ou seja, o oculto. E o indeterminado não pode ser determinado olhando o verbo, você precisa estar na terceira pessoa. Ok, então nós já fizemos aí o detalhamento das informações que a gente vai colocar no nosso mapa. Na nossa atividade 3, foi ilustrado um esquema para inserir as informações sobre o assunto que a gente escolheu. Como nós estamos falando sobre o sujeito, então ficou assim o nosso exemplo, né? Sujeito bem no centro, o nosso tema, e o detalhamento das informações, dos tipos de sujeitos, o que é cada um, o que significa cada um, né? Qual que é a função de cada um, está determinada aí em cada retângulo, tá bom? Então, ficou pronto o nosso mapa conceitual. Vocês podem observar que ele ficou bem assim atrativo, né? Utilizando várias cores, letras maiores. Então, façam no caderno de vocês um bem bacana também. Nossa atividade 2, nós temos aí a leitura do texto de divulgação científica, explicando, né, o que é selenografia, que é o estudo científico da Lua. É uma parte da astronomia aí, ó. Quem gosta de astronomia, esse texto aí está maravilhoso. Depois que vocês fizerem a leitura, vocês irão selecionar as partes mais importantes para fazer um resumo, um pequeno resumo, para a construção do seu mapa conceitual. Então, vocês irão produzir um mapa a partir das informações mais importantes que vocês identificaram desse texto. Então, o nosso número 3 nada mais é para vocês produzirem um mapa conceitual com todas as informações mais importantes que retiramos do texto anterior. Então, nós temos que usar a nossa criatividade para fazer um design gráfico desse mapa. Então, eu coloquei como exemplo esse aí. Esse é o nosso exemplo. Eu utilizei esse design. As informações são as mesmas, vocês podem pegar essas informações aqui também. Só que o design vocês podem fazer de maneira diferente. Vocês podem utilizar mais cores, vocês podem utilizar, em vez de retângulos, círculos. Então, isso aí fica com vocês. Mas as informações são as mesmas, já que se trata do mesmo texto, né? Desse texto aí científico falando da Lua. Com todas as informações, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Que Deus abençoe cada um. É com muita alegria que finalizamos mais um PET, né? Essa é a nossa última semana do PET 4. Até a próxima aula e um abraço carinhoso.